vocês, eu me chamo Tatiane, dona do canal aqui Tatirumi Crochê. E hoje eu vim trazer pra vocês essa lindeza desse cropped aqui. Gente, olha como ele tá lindo. Olha essa finalização. Que finalização perfeita. Deixa eu virar ele. Não coloquei nada nele, não tá com forro, não tá com bojo. Olha a parte de trás. Como ele está lindo. Esse aqui eu fiz pra mim. Esse aqui eu fiz ele pra mim. E olha como ele está perfeito, gente. E eu vou estar ensinando ele hoje, como a gente lançou uma enquete esses dias aqui no meu canal, Tatirumi Crochê, perguntando qual videoaula vocês queriam. E essa lindeza ganhou. Então, vambora pra videoaula? Antes de começar a videoaula, eu venho aqui pedir vocês, gente, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação, deixa seu like, comenta bastante, compartilha também com as amigas, com quem ama crochê, assim como a gente. E, gente, deixa o hype aí, tem a função de hype esse vídeo, tem o valeu, quem gostar da aula, quiser dar um valeu também, pode dar, eu aceito, eu agradeço de coração. E é isso, gente, sem muita enrolação. Vambora pra videoaula, vamos? Então, gente, vem pra videoaula, que eu vou estar aqui falando as listas de materiais pra vocês. Antes de começar a videoaula, eu vou fazer uma explicação pra vocês aqui, porque assim, eu estou usando linhas finas, tá? A linha com o Tex de 295 e 2 fios do Anne 1000. Eu vou medir pra vocês quanto ficou o meu. Deixa eu tirar aqui o bojo. Ó. Medir aqui pra vocês. Gente, ela fica mais ou menos com 19 centímetros. Opa. Ó. 19 centímetros aqui. E aqui ela fica com 21 centímetros. Não sei se vocês conseguiram ver aqui, ó. 21 centímetros. Deixa eu ajeitar aqui. Ajeitar aqui, ó. 21 centímetros, essa parte aqui. Então, gente, quando vocês forem fazer o cropped, esse ou outro cropped, roupa, qualquer coisa, gente, sempre mede. Pede a sua cliente pra medir. Você vai medir, igual eu fiz agora, ó, a parte de cima do seio até aqui, embaixo do seio dela. E as laterais, daqui até aqui. Vocês têm que pedir a cliente pra poder medir, tá? Pra poder dar no tamanho certo da cliente. É muito, assim, muito importante. Tanto o cropped, quanto o vestido, quanto uma roupa. Gente, qualquer coisa que você for fazer pra sua cliente, pede ela pra medir. Se você não tiver como ir até ela e medir, pede ela pra medir, tá? É muito importante, porque a peça dá certinho. Eu vou estar usando, vamos para a lista de materiais, que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Eu vou estar usando o Cleia duplo, que ele tem um tex de 295. Eu vou estar usando o Cleia 1000. O Cleia 1000, o tex dele é de 151. Mas aí eu vou usar o de dentro e o de fora. O de dentro do novelo e o de fora. Gente, ó, não parece que você trocou, que aqui você está usando aqui um fio e aqui dois, ó. Fica bonito, gente, fica muito bonito. O azul, eu também vou estar usando 2 fios, tá? De dentro e de fora, que o azul também é o Cleia 1000, que o tex é 151. O verde, esse verde aqui é o verde bandeira, o amarelo é o amarelo canário, e o azul, esse azul aqui ele tá sem rótulo, mas eu acho que é o azul bique, é o bique. E agulha, 2 milímetros, tesoura. Vamos iniciar esse cropped aqui? Vou passar agora as medidas pra vocês. Tamanho P, você faz 14 correntinhas e 2 pra virar. M, 16 correntinhas e 2 pra virar. O G, 18 correntinhas e 2 pra virar. E o GG, 22 correntinhas e 2 pra virar. Esse aqui, que é o tamanho 52, eu fiz com 22 correntinhas, tá? E assim, coube perfeitamente em mim. Eu já testei e deu certinho. Então, eu vou fazer com 22 correntinhas, tá? Vocês podem diminuir, eu quero fazer um tamanho menor. Se vocês diminuem a quantidade de carreira. Esse aqui, no azul, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. 5 carreiras no azul, 1, 2, 3, 4, 4 no amarelo, 1, 2, 3, 4 e 4 no verde. Vai ser o que a gente vai fazer aqui, tá? Vamos embora pra videoaula? Ó, vamos fazer as correntinhas. Eu dei uma volta, segurei, ó, e puxo. É que eu fecho, faço já o primeiro elozinho aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 e 22. Aqui, gente, ó, eu fiz 22. Agora, eu vou pegar e segurar aqui nesse último aqui, desse último ponto que a gente fez aqui, correntinha, tá vendo? Segura aqui e subo mais 2 correntinhas. 1, 2. Nesse ponto aqui, que é o terceiro, que foi onde a gente segurou aqui, a gente faz um ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Ponto alto, gente, ó, laçou, entra aqui na correntinha, puxa a linha que vem do novelo e vai lá e puxa 2 e puxa 2. De novo, ó, laçou, vou na correntinha aqui ao lado, puxo o fio do novelo, laço 2, laço 2. Esse é o ponto alto. Em toda essa correntinha aqui vão ser pontos altos. Quando eu chegar aqui na última, eu volto com vocês. Olha, gente, fiz aqui as minhas.
Agora, vem aqui nesse último ponto aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Nesse último ponto, aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Uma e dois. 2 pontos altos juntos. Uma correntinha. Vamos contar pra gente ver quantos pontos ficaram aqui? Aquele duas correntinhas que a gente subiu, ela vale também de, ela vale também de um ponto alto, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ficamos no total desse lado aqui com 24 pontos altos. Agora, aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Temos que ter 24 pontos altos. Aí, nesse espaço de correntinha aqui, que a gente colocou 2 pontos altos junto e o espaço de uma correntinha, a gente vai colocar aqui dentro, de novo, mais 2 pontos altos. Faz 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Deu para entender, gente? E agora, vou virar, eu vou vir aqui, nesse ponto aqui, não é aqui, tá? Que aqui é os 2 pontos que tá na mesma correntinha, a gente vai vir nesse aqui, que é o ponto alto, do lado, e vamos fazer um ponto alto. No seguinte, outro ponto alto. E a gente vai fazer ponto alto por toda essa volta aqui, nós vamos voltar fazendo pontos altos. Olha como é que vai ficando. Eu vou fazer o meu. Quando chegar aqui nesse último ponto aqui, eu vou vir com vocês, porque eu vou mostrar um negocinho ali no final pra vocês. Olha, gente, fiz todas as minhas, tá vendo? Aí aqui, ó, tem 2 pontos, tá? Aqui vocês têm que prestar bem atenção. Deixa eu tirar aqui, ó. Tem esse ponto aqui e tenho as 2 correntinhas que a gente subiu. Porque a gente vai fazer um ponto alto aqui. Então, dando pra ver. Ó, aqui é um ponto alto, onde a gente vai fazer o ponto alto, que a gente entra aqui. E aqui é a correntinha. Então, vamos lá, ó. Um ponto alto e segundo ponto alto. Olha como é que ela vai ficando retinha. E agora, vamos contar, tá? Pra você ver. Gente, sempre contem, porque pode dar errado, tá? Pode dar errado. O crochê tem que contar, gente. Ó, aqui, ficamos com... Vou separar aqui, que também tem essa correntinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Agora, vamos aqui, ó, do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Igualzinho. E é assim que a gente tem que fazer, tá? Aí, agora, nós vamos subir aqui 2 correntinhas. 1, 2. Gente, vocês podem subir com 3, tá? É porque eu gosto de subir 2 correntinhas pra ela ficar bem assim, ó. Ó. Aqui, vamos arrematar esse fio logo, pra não ficar atrapalhando a gente. Aqui subimos 2 correntinhas, viramos o trabalho. Aqui a gente não vai fazer ponto, porque senão a gente vai fazer aumento. Aqui foi onde a gente subiu as 2 correntinhas. A gente vai laçar o fio e vai vir nessa aqui. E vamos fazer pontos altos. Pontos altos em toda essa base.
Eu vou fazer os meus até chegar aqui nessa argolinha. Quando chegar nessa argolinha, eu volto com vocês. Olha, gente, fiz a minha aqui. Aí, aqui dentro desse espacinho, dessa argolinha, vamos colocar 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos para virar o trabalho. Para começar essa parte daqui. Ó, 2 pontos altos. Aqui fizemos 26 pontos. Aqui também tem que ter 26 pontos. Tá vendo? E aqui vamos iniciar de novo. Quando eu chegar aqui embaixo, eu vou mostrar pra vocês mais uma vez e vamos fazer a nossa. Quando chegar aqui, eu volto, tá bom? Ó, chegando aqui, temos esses dois aqui, que é esse ponto aqui e essa correntinha. Aqui nesse ponto aqui, nós vamos colocar um ponto alto. E na correntinha, também outro ponto alto. Gente, sempre preste atenção aqui, para vocês não se enrolarem, tá? Ó, sempre preste atenção para não se enrolarem. Eu vou fazer os meus, ó, 1, 2, vou virar o trabalho e vou iniciar aqui. Nunca inicia nesse ponto, sempre nesse aqui, porque esse aqui é onde a gente subiu as correntinhas. Vamos nesse ponto aqui. E eu vou fazer as minhas aqui, eu já fiz 2, vou fazer mais 3, porque eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5. Nesse aqui eu fiz 5, então vou ter que fazer 5 aqui. Eu vou fazer as minhas 5 e já volto com a cor amarela, tá bom? E aí, gente, olha, como prometido, fiz as minhas 5 fileirinhas, 5 carreirinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz as minhas 5, vou cortar o fio aqui. Vou cortar o fio aqui. Gente, cortei aqui, né, o fio. Vou puxar esse fio aqui pra dentro, ó. Esse fio que vem aqui, vou puxar pra cá. Tipo um nozinho aqui. E agora, a gente vai pegar o amarelo. Vai fazer aqui uma laçadinha nele, ó. Uma laçadinha. Vamos vir nesse primeiro ponto aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto aqui, onde a gente terminou. Olha, gente, onde a gente terminou, a gente vai puxar aqui, vai fechar aqui, ó. Vamos fazer 2 pontos, 2 correntinhas. Ó, virou o trabalho, vem aqui, ó. E vamos fazer pontos altos. Ponto alto em cima de cada ponto de base. E é só isso, gente, ó. Vamos trocando a cor e vamos fazendo. Ponto alto em cima de cada ponto alto. E eu vou fazer até chegar aqui, tá? Olha, gente, como tá ficando. Ó, aqui a gente vai fazer dentro desse alozinho aqui, desse espacinho, 2 pontos altos. 1, 2, uma correntinha e 2 pontos altos. Aí venho pra cá e
continuo fazendo a mesma coisa. Eu vou descer com pontos altos até chegar aqui. Aqui, nessa aqui, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4. 4 fileiras de amarelo. Gente, é a mesma coisa, tá? Não muda nada. Quando chegar aqui embaixo, aqui, eu volto com vocês. E olha, cheguei aqui naquele último pontinho aqui de base, esse aqui, ó. E aqui a gente faz um ponto alto também nele. Aí sobe 1, 2 correntinhas, vira o trabalho e vamos de novo fazer pontos altos. Gente, então, esse tamanho aqui é um tamanho 52, tá? Vocês podem fazer menor, que eu já passei pra vocês, eu vou deixar aí na descrição e vou deixar aí no vídeo as medidas certinhas. Vocês podem também, para um tamanho menor, vocês podem estar diminuindo as carreiras, tá? Eu vou terminar a minha aqui, ó. Vou fazer as minhas mais 3, né? 1, 2, 3, 4, isso aí. Vou fazer mais 3 fileirinhas dessa e já volto pra gente ir pro verde. Olha, gente, já fiz as minhas 4 fileirinhas, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Vou arrematar o fio. Ó. Vou arrematar esse fio pra depois a gente tá costurando ele, arrematando. E agora vamos pra cor verde. Vamos pro verde. E a gente vai iniciar aonde a gente terminou, que é nesse aqui, tá? Tá? Aqui, ó, vou finalizar ele aqui. Meus amores, vamos fazer um total de 60 correntinhas. Lembrando, 60 correntinhas, vocês sempre medem, tá? Pede a cliente para medir aí também a parte do corpo dela, um cropped para não ficar nem muito pequeno e nem muito grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer as minhas e eu já volto aqui para mostrar para vocês como é que vai ficar. Olha, meninas, eu fiz as minhas 60 correntinhas. 22 centímetros, gente, que tá dando o meu. 22 centímetros, tá? Fiz as minhas 60 correntinhas. Vamos pegar o bojo. Gente, sempre olha aqui, ó. Parte de trás, parte da frente. Mas se vocês quiserem fazer com a parte de trás também, sem nenhum problema, tá? Aqui, ó, eu vou fazer assim. Fiz aqui as minhas 60 correntinhas. Vou vir aqui, ó. Olha, meninas, eu vou vir aqui nesse ponto alto aqui. E vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. E nessa aqui, ó, aqui dentro desse ponto alto, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Cada ponto alto desse deitado aqui, a gente faz 2 pontos baixos. Perdão, gente, são 2 pontos baixos. Vocês podem fazer com linha Anne, tá, gente, também. É porque eram os fios que eu tinha aqui em casa. Aí, por isso que eu estou fazendo com esse fio. Olha. Então, cada pontinho desse, você faz 2 pontos baixos. Que ela vai ficando assim. A gente vai arrematando os fios, depois a gente só vem passando uma colinha. E assim, ó, nós vamos. 2 pontos baixos para cada pontinho desse deitado, ponto alto desse deitado. E assim a gente segue aqui, ó. E, olha, chegando aqui no último ponto alto aqui, ó, que é as 3 correntinhas, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Nesse aqui, nessa correntinha aqui, nós vamos fazer
outro ponto baixo. Olha como é que ela tá ficando linda. E agora vamos emendar um no outro. Lembrando sempre de ver o lado certo pelo lado do avesso, ó, o lado do avesso e o lado certo. Nesse ponto alto aqui em cima aqui, ó, olha, gente, nós vamos fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Aqui nesse aqui, 2 pontos baixos. E a gente continua com 2 pontos baixos na outra parte também. Ó, quando chegar aqui, eu volto pra gente fazer as correntinhas. Olha, meninas, cheguei aqui. Meninas, meninos, cheguei aqui no último pontinho, ó. 2 pontinhos. Na correntinha aqui, não é no ponto alto, tá, gente? É na correntinha, a gente faz mais um ponto baixo. Como é que ficou? Emendamos aqui, né? Sem correntinha, sem nada, emendamos aqui e fomos embora. E agora, a gente vai fazer um total de 60 correntinhas, igual fizemos do outro lado. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vamos lá, né? Meninas, fiz aqui as minhas 60 correntinhas. Eu vou fazer mais 2 pra gente virar esse pontinho. 1, 2. E vou aqui começar a fazer o ponto alto, tá? Essas 2 correntinhas já é pra fazer, ela vai servir de um ponto alto, tá? 1, 2, na terceira correntinha, ponto alto. Mais um ponto alto aqui. Vamos ficar num total de 3 pontos altos, ó. A correntinha, ela vale como ponto alto, tá? Vou chegar mais a luz um pouquinho pra frente, que ela tá muito longe. Nós vamos fazer 1, 2 correntinhas. Vamos aqui no próximo, ó, 1, 2, pula 2 correntinhas e venho aqui e faz um ponto alto. Na terceira correntinha, a gente começa. Aí aqui, ó, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. 2 correntinhas, 1, 2, pula 2 correntinhas também de baixo, ó. 1, 2, na terceira correntinha, um ponto alto. Ó, fizemos um ponto alto aqui, 2 pontos altos aqui e 3 pontos altos aqui. E vai ficando assim o nosso trabalho. Essa já é a parte de baixo, tá? Ó, 1, 2, 1, 2, na terceira a gente faz ponto alto. 1, 2 e 3 pontos altos. Nós vamos fazer por toda essa nossa base, até chegar nesse ponto aqui, tá? Vamos aqui fazer, quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Ó, agora a gente vai para essa parte aqui do top. Fizemos aqui as 3 correntinhas, aí a gente vem aqui, ó, 1, 2, 3, que vai vir aqui na última correntinha, a gente faz um ponto alto. Aí a gente vem aqui, ó, nesse aqui vai ser do lado do avesso, tá, gente? É o lado do avesso mesmo agora, ó. E vamos trabalhar o lado do avesso, fazendo ponto alto, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Estão conseguindo ver, ó, o lado certo e o lado do avesso.
E assim a gente continua. Só vim aqui só mostrar isso aqui pra vocês, como é que vai ficando, tá? E já volto. Olha, meninas, fiz a minha primeira fileira de pontos altos. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Fiz a minha primeira. Aqui, ó, a minha terminou assim, tá vendo, ó? E faltando um pra terminar, mas aí não tem problema. A gente vem aqui e desmancha esse aqui. Tem como você desmanchar, tá, gente? Essa primeira correntinha que você fez. Vamos lá, meus amores. E agora vamos aqui fazer 1, 2, 3 correntinhas e mais 2 para virar. 1, 2. Vamos virar o nosso trabalho e laçou aqui, virei e a gente vai vir aqui, ó, dentro dessa argolinha aqui, ó. Aqui dentro, gente. E vamos fazer 3 pontos altos. Olha como é que fica. Como tá ficando aqui. E nós vamos fazer até aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês de novo, hein? Vambora! Olha, aqui a gente iniciou com 5 correntinhas e viemos nesse ponto aqui, né? Aqui nesse espacinho fizemos 3 pontos altos, 2 correntinhas, pulamos, viemos nesse passinho aqui e fizemos 3 pontos altos. E fomos aqui até na última fileira, na última carreirinha aqui. Ó, aqui tem 1, 2, 3. Na correntinha, a gente vai fazer o último ponto alto, que é o sozinho. O mesmo do jeito que a gente iniciou aqui. E agora a gente vai subir 1, 2, 3 correntinhas, vamos virar o trabalho e aqui dentro vamos colocar 2 pontos altos. 2 correntinhas e aqui não pula as 3 e nesse espacinho aqui mais 3 pontos altos. E aqui o trabalho vai ser dessa forma, tá, gente? Nós vamos fazer aqui um total de 6 espacinhos desse aqui. 6 carreirinhas dessa, tá? Vamos fazer 6 carreirinhas dessa aqui. Quando chegar na sexta, eu volto aqui com vocês. Olha, meninas, cheguei aqui no finalzinho aqui para mostrar para vocês como fechar, ó. 1, 2, na terceira correntinha, a gente faz um ponto alto. 2 pontos altos aqui dentro e o último a gente faz na última correntinha, tá? E assim tá ficando o trabalho. Vou dar início aqui, que falta 3 ainda. Finalizei o meu aqui, arrematei o fio, eu achei que eu tava gravando, gente, eu não estava. Arrematei o fio aqui. Vou explicar o porquê. Eu arrematei aqui, já fiz as minhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha como é que tá ficando. Esse modelinho eu tô fazendo ele pra mim, tá, gente? Se eu for fazer o motivozinho aqui, logo pegando, se eu pegasse esse fio que eu finalizei aqui, aí se eu começasse a fazer aqui e tal, eu não ia conseguir finalizar ele aqui, tá? Eu não ia conseguir. Aí eu ia ter que fazer, arrematar fio aqui, arrematar fio aqui, arrematar fio aqui. Então, eu prefiro arrematar esse fio aqui, iniciar a nossa carreira aqui, com ponto baixíssimo, trazer ela pra cá e aqui embaixo fazer o motivo que eu quero fazer, tá bom? Então, vamos lá comigo, gente? Continuamos nessa parte aqui, tá?
Ó, a parte da frente eu vou começar por aqui. E eu vou fazer pontos baixos. Vamos lá, gente. Ó, vou pegar aqui, logo aqui na lateral mesmo, ó, nessa divisa aqui, ó. Entre os pontos aqui, ó. Vou pegar nesse aqui. E vou puxar essa argolinha aqui pra frente. Vou fechar ela. E aqui dentro aqui desse ponto alto aqui, ó, em cima desse ponto alto, nós vamos fazer ponto baixo. São 3 pontos altos, né? Então, vamos fazer 3 pontos baixos. Ó, 3 pontos baixos. Aqui são 2 correntinhas. Vamos colocar, então, 2 pontos baixos. Aqui, 3 pontos altos. Então, vamos botar 3 pontos baixos. E assim, gente, ó, como é que vai ficando bonitinho. Olha a diferença. Ó, olha aqui, essa diferença para essa aqui. Essa aqui vai ser a nossa finalização dessa parte aqui de cima e da lateral. Aqui a gente vai fazer de outra forma. Eu vou fazer os meus aqui. Quando chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês como a gente faz pra virar. E o seguinte, ó. Aonde tiver 3 pontos altos, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Aonde tiver 2 correntinhas, nós vamos fazer 2 pontos baixos. E vai ser assim a carreira toda até chegar aqui. 3 pontos altos, 3 pontos baixos. Onde tem 3 pontos altos, vamos fazer 3 pontos baixos. Onde tem 2 correntinhas, vamos fazer 2 pontos baixos. E vamos seguir até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Gente, já aproveita e vai arrematando o fiozinho. Depois a gente só vem passando cola no fio. Olha, gente, já estamos aqui no último ponto. Aí, aqui nesse último ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. E para virar, nós vamos fazer outro ponto baixo. Já aproveita e já vamos arrematar esse fiozinho aqui. Aonde tem esse ponto alto aqui, nós vamos fazer 2 pontos altos. Aonde tem a correntinha, 2 correntinhas. No ponto alto, 2 pontos altos. Aqui nesse espacinho aqui, 2 correntinhas. Ó, pode botar esse fio já coladinho, para depois a gente colar ele, dar um nozinho e colar. E assim a gente continua fazendo. Ficou larguinho aqui. E aqui, ó, nesse espaço aqui, que a gente já vai iniciar o motivo, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Aqui, ó, 1, 2, 3, a gente vai fazer outro ponto baixo. E agora, a gente vai entrar aqui, vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha, vou fazer 2 correntinhas e 1, 2 e 3 pontos altos. Venho aqui nessa, tá vendo? Nesse espacinho e faço um ponto baixo, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. E aqui de novo. E a gente vai fazer assim nessa volta toda. Vocês também podem finalizar aqui nela toda com ponto baixo, tá? Que também não vai ficar feio. Pode fazer aqui ponto baixo em toda ela. Aí, se você for fazer o ponto baixo, você vai fazer a mesma coisa daqui de cima.
uma, duas, três, onde tem 3 pontos altos, você vai fazer 3 pontos baixos. Onde tem duas correntinhas, você vai fazer 2 pontos baixos. E aí você vai fazendo até chegar aqui, tá? Aí você faz uma carreira só de ponto baixo, se quiser finalizar com um ponto baixo. Eu quis colocar esse pontinho deitadinho aqui. Caso alguém tá fazendo junto comigo esse ponto deitadinho, ó, essa finalização aqui deitadinha, aqui, se você achar que tá puxando muito, você pode colocar 4 pontos altos, tá? Eu tô fazendo a minha com 3. Eu faço aqui um ponto baixo, 2 correntinhas, e aqui eu faço 3 pontos altos. E eu vou fazer assim até chegar desse lado aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente vir finalizar aqui. Se você estiver fazendo em pontos baixos, você pode já finalizar e vir direto, tá? E essa parte aqui é só isso, tá, gente? E quando acabar aqui, nós já vamos para fazer a alcinha. Vamos passar ponto baixo aqui em toda a volta nela. Vamos unir um pouquinho aqui, porque ficou muito aberto, então eu vou unir ela um pouquinho aqui também, tá? E é isso, tá quase acabando. Chegamos aqui olha, nesse finalzinho aqui. A mesma coisa, 3 pontos. E o ponto baixo aqui dentro, que é o ponto que a gente faz a caidinha. Aí aqui, pra virar, ó, pra vir aqui, nesse aqui, nós vamos fazer 2 pontos baixos para cada pontinho. Ó, 2 pontos baixos para cada ponto alto caidinho, ó. Ó, ponto baixo, ponto baixo. Aqui, gente, ó, vamos lá. Aqui é a correntinha, então vamos fazer 2 pontos baixos aqui dentro. E pra virar, vem aqui nessa correntinha. Gente, é na correntinha, não é no ponto alto, tá? Aqui, ó. Na correntinha, a gente faz o ponto pra virar. Um ponto baixo, tá? Aí, nesse ponto alto aqui, a gente faz ponto baixo. Nesse outro ponto alto, ponto baixo. Aqui nesse espaço, 2 pontos baixos. A mesma coisa que a gente fez do outro lado, a gente vai fazer desse lado aqui. Eu vou fazer as minhas e volto com você quando chegar aqui. E é isso, meninas. Olha, meninos, olha como tá ficando. Que coisa linda. Eu estou apaixonada no meu. Vou vir aqui, nesse aqui, vou fazer um ponto baixíssimo para poder fechar, cortar a correntinha e depois cortar o fio. Gente, olha esse cropped, que coisa mais linda. Aqui eu vou fazer, aqui eu vou fazer ela com verde, tá? Vamos só arrematar esses fiozinhos que tá por aqui. Ó, vocês vão vir aqui, vão dar um nozinho no fio e vamos botar ele lá para arrematar. Vamos passar uma colinha nele. Vocês podem colocar, gente, no bojo, vocês podem colocar forro. Eu ainda não sei como que eu vou colocar o meu. Se eu vou colocar forro, se eu vou colocar bojo, eu ainda não sei. Mas o meu é do tamanho desse bojo. De repente, eu coloque o bojo. Tô aqui pensando seriamente em colocar o bojo.
Tá vendo? Ó, finalizei aqui, vou pegar esse fio aqui em duas partes. E vou dar um nozinho aqui, passar uma cola. E agora, vamos iniciar essa aqui, depois eu venho para os arremates, eu faço aqui o meu e vocês fazem o seu. Vamos iniciar essa outra parte aqui pra gente finalizar a nossa peça. Ó, eu venho aqui dentro aqui, ó, aqui dentro desse ponto aqui, e vou puxar uma correntinha, igual a gente fez na outra lateral. Esse fio aqui a gente já joga pra lá pra arrematar. Vou puxar uma correntinha, ó, faço aqui um pontinho, e aqui dentro desse ponto alto aqui, eu vou fazer pontos baixos. Para cada ponto alto, um ponto baixo, até chegar lá em cima. Ó, o ponto baixo, gente, como vai deixando a peça mais bonita. A finalização fica perfeita, né? Ó, e aqui a gente vai fazendo os pontos, e eu já tô aproveitando, ó, já tô arrematando o fio, tá? Depois eu vim aqui e só dou um pinguinho de cola. Para cada ponto alto, um ponto baixo. E assim a gente vai fazendo. Meninas, olha isso. E vamos fazer até chegar aqui. Quando chegar aqui eu volto com vocês, porque agora a gente vai fazer a alça do pescoço, tá? Quando chegar aqui. Então, vamos lá. Olha como ficou essa parte aqui, ó. Agora a gente vai vir aqui dentro desse ponto leque aqui, que aqui é um lequezinho, né? 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. A gente vai vir aqui dentro, e vamos fazer um ponto baixo. Vamos subir 100 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer as minhas aqui, sem correntinha, e já volto com vocês. Então, gente, ó, eu fiz as minhas. Vocês fazem e vão medindo também, tá? Pra ver se vocês quiserem bastante sobra, ou se vocês quiserem bem rentinha, a correntinha, tá? Aí vocês fazem. Agora, nós vamos voltar fazendo ponto baixo, ó. Pontos baixos. Em cada ponto, em cada correntinha, um ponto baixo, ó. E vamos fazer ponto baixo até chegar aqui. Até chegar aqui, tá? Eu vou fazer os meus aqui e já volto. E olha, cheguei aqui, lá naquele espacinho, tá vendo? Nós vamos fazer aqui um ponto baixo. Aí aqui nesse ponto alto, nós vamos fazer pontos baixos. Ó, vamos descer fazendo ponto baixo. Vamos fazer ponto baixo em toda essa volta, tá? E eu já volto com você aqui para poder a gente passar pro outro lado. Olha, cheguei aqui nesse ponto alto aqui, já fiz o meu ponto baixo. Eu vou vir aqui nesse outro ponto alto aqui e vou fazer o ponto baixo. Vou nesse próximo aqui ponto alto, faço outro ponto baixo. E nesse outro ponto alto aqui eu também vou fazer outro ponto baixo. Aí agora eu vou fazer uma correntinha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nesse terceiro ponto alto aqui eu puxo um ponto baixíssimo. Só para dar uma juntadinha aqui, tá, gente? Eu faço uma correntinha, venho no ponto de cima aqui, que é o 1, 2, 3, no quarto, faço um ponto baixo. Porque aqui a gente ainda não iniciou com o ponto baixo, então aqui a gente vai fazer ponto baixo. Como aqui já iniciamos o ponto baixo, vamos fazer o ponto baixíssimo. Vamos fazer uma correntinha e vamos vir aqui nesse aqui.
Ó, nesse aqui, ó, do lado aqui, e vamos puxar um ponto baixíssimo. Uma correntinha, venho nesse aqui e faço um ponto baixo. Só fiz isso, gente, só para dar uma puxadinha aqui, para juntar ele um pouquinho, para ele não ficar muito aberto, tá? Vou fazer só mais um, só mais um mesmo e continuamos com um ponto baixíssimo, com ponto baixo, perdão, ponto baixo. Ó, aqui a gente faz um ponto baixo, uma correntinha, nesse outro ponto aqui a gente faz o baixíssimo. Ponto baixo e vem aqui uma correntinha e vem aqui um ponto baixo. E agora a gente já pode começar, né, terminar a nossa peça com um ponto baixo. A mesma coisa que eu fiz aqui, vamos fazer nesse lado aqui. Vamos seguir aqui com ponto baixo em toda essa volta, ponto baixo. Aqui nós vamos subir sem correntinha e vamos voltar com ponto baixo, ó. Assim que a gente fez. Vamos subir sem correntinha e vamos voltar com ponto baixo e aqui a gente finaliza a peça. Vem até aqui para poder finalizar a peça. E é isso, gente, a nossa peça é essa. Ó como é que ficou aqui, ó. Aqui a gente veio para cá com um ponto baixo, fizemos uma correntinha, voltamos para cá com um ponto baixíssimo, voltamos com um ponto baixo, aqui, né, voltamos com uma correntinha, um ponto baixo e voltamos aqui com um ponto baixíssimo. Fizemos 1, 2, 3, 4, 5. 5. Olha como é que fez um Vzinho aqui e deixou a peça linda. E eu vou fazer os meus aqui e eu já volto com vocês, tá? Pra gente finalizar essa peça, fazer a nossa correntinha daqui e a peça está pronta. E é isso, meninas. O cropped está finalizado. Olha como essa lindeza ficou. Meus amores, então, ó, vamos fazer a correntinha para colocar nessa parte aqui. Eu já adiantei as minhas. Ó, fiz correntinha. Eu fiz um total de 200 correntinhas. Eu fiz 200 correntinhas, mas vocês podem fazer do tamanho da correntinha que você quiser. Se a cliente quiser uma corrente aqui, um cadastro maior, você vai fazer um cadastro maior. Se ela quiser um cadastro menor, você vai fazer um menor. Eu fiz as minhas 200. Eu vou voltar aqui fazendo pontos baixos, tá? Eu vou voltar fazendo pontos baixos, igual a gente fez essa parte aqui de cima aqui de amarrar. Vamos voltar fazendo pontos baixos. Quando eu acabar aqui de fazer os pontos baixos, eu volto colocando esse cordão, né, na nossa peça, nosso cropped. Gente, ele tá muito lindo, né? Me diz aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram dessa videoaula? Qual foi a dificuldade de vocês? Me fala aqui, gente, nos comentários que eu irei responder vocês. Eu vou fazer as minhas e já volto, tá? Finalizei aqui as minhas. Vou dar um nozinho aqui nesse ponto aqui, ó. Nesse fio aqui que tá sobrando. Vou passar cola. E, gente, é só isso. Vou cortar. Bem rentinho aqui, ó. Não é no ponto não, tá, gente? Não é no nó que vocês deram, não. É no ponto. É no fio, perdão. Olha, e agora eu vou pegar daqui de baixo. Vou entrar num pontinho desse aqui pra poder puxar. E a mesma coisa do outro lado. Deixa eu botar aqui em cima do branco, que eu acho que fica mais fácil. Aqui, ó. Eu entrei aqui, tá? Nesse pontinho aqui.
Entre uma correntinha e outra, a gente entra aqui, pega esse fiozinho aqui e puxa lá pra dentro, ó. Ajeita o ponto aqui. E agora, gente, ó, só passar. Vai ajeitando. Esse outro aqui. Se você quiser passar aqui, você pode passar, mas se você quiser pular já para essa aqui, você também pode. Aí eu prefiro, vou pular, tá? Pra ficar mais abertinha. E ó, e é isso. Nossa peça está finalizada. Ai, gente, lembrando, ó, essa correntinha, ela fica bem rente, bem curtinha, tá? Caso vocês queiram fazer a corrente maior, vocês podem fazer, tá? Vocês aumentam a quantidade de correntinha. Eu não consigo nada batendo nas minhas costas, que toda hora eu fico coçando, me dá nervoso. Aí eu preferi fazer assim, curtinha mesmo. Mas assim, aqui eu fiz com 200 correntinhas e voltei com ponto baixo. Vocês podem ir aumentando a quantidade de correntinha, tá? Eu fiz com 200, vocês podem botar aí umas 20 a mais, 30, 50, fica a critério de vocês. Vocês vão medindo, vai fazendo a correntinha e vai fazendo e vai medindo, tá, gente? Vai fazendo, vai medindo, vai colocando aqui, vai vendo qual vai ficar o tamanho certo que vocês querem. E é isso, gente. A videoaula de hoje foi essa lindeza aqui, que, gente, está um arraso. Olha isso, que lindo, lindo que ele ficou. E é isso, gente. Obrigada, obrigada, obrigada para quem ficou aqui, para quem assistiu essa videoaula todinha. Muito obrigada e até a próxima!